Finalizar o nosso vídeo, quero falar também sobre um jogador que inclusive eu já até cheguei a comentar sobre ele, elogiando inclusive as suas atuações até aqui no Campeonato Brasileiro, e conversar com vocês sobre a situação contratual também do zagueirão de 22 anos. Lucas Alter, emprestado pelo Atlético Paranaense ao Goiás, que surgiu agora nessas últimas rodadas, ressurgiu, melhor dizendo, após a contusão do zagueiro Caetano. A tendência é que ele nem fique tanto tempo fora assim, no máximo mesmo no jogo contra o Corinthians, lá no dia 16, mas eu acho que o Caetano já volta no próximo domingo contra o Internacional. Entretanto, o Lucas Alter assumiu essa condição como titular e vem jogando muito bem, tanto nas duas derrotas agora por último, né? Apesar dos dois resultados negativos, boas atuações, principalmente dos dois zagueiros, né? O Reinaldo na esquerda e o Lucas Alter pelo lado direito. Foi titular contra o Botafogo e agora também por último diante o Fortaleza. Ele que fez a sua estreia ainda contra o Coritiba lá no dia 30 de julho, né? Uma vitória por 1-0, inclusive foi bem naquele jogo, acabou sendo substituído na segunda etapa muito por conta dessa sua parte física. Na rodada seguinte, na minha opinião, a pior partida dele pelo Goiás, que foi diante o Palmeiras, não chegou a errar nada naquela derrota por 3-0, mas também não fez o impossível para evitar um outro gol. Então, na minha opinião, foi o jogo mais fraco dele, mas sim comprometer dentro do resultado. Participou dos minutos finais diante o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, 16 minutos, 1 minuto apenas contra o Santos, apesar dos acréscimos, né, que foram 10 do Anderson Daronco, Ave Maria daquele jogo, e também diante o Red Bull Bragantino, mais 8 minutos, né, entrando ali aos 82 dos minutos jogados. Então, vinha sendo mais reserva do que titular, acabou aparecendo nesses dois últimos jogos e atuando muito bem. Zagueirão muito novo, né? Nem parece, o Lucas Alter tem apenas 22 anos de idade e uma baita experiência, e assim quando ele foi contratado, eu já tinha tirado o chapéu, porque é um zagueiro espetacular, o Lucas Alter. Foi uma pena que ele não teve, principalmente a cabeça, né, de dar a continuidade quando ele surgiu ali no Atlético Paranaense. Eu lembro muito dele lá ainda na Seleção Brasileira, 2017, 2018, fazendo sempre ótimas atuações, Mundial Sub-17, também o Sul-Americano da mesma categoria, lá em 2017, mas acabou caindo um pouco de rendimento, e quando chegou no profissional, até teve uma certa moral ali em 2019, mas já em 2020 e 2021, tendo alguns problemas de relação mesmo, até mesmo de lesão, e não conseguiu ser tão importante titular no Atlético Paranaense, onde fez 9 jogos nesse ano, antes de ser repassado, né, ao Goiás, com 7 atuações até aqui. Seu contrato só é de empréstimo até agora, o final do Campeonato Brasileiro, né? Ainda no finalzinho do mês de dezembro, já que o campeonato acaba em novembro, mas geralmente os contratos eles são firmados até em dezembro, né? Por via aí das dúvidas. E o zagueirão Lucas Alter, ele ainda tem um vínculo longo lá no Atlético Paranaense. Essa informação do site Transfermarkt vai até o dia 31 de julho de 2024, o seu contrato no Atlético Paranaense. Atualmente o seu valor de mercado gira na casa de 3,5 milhões de euros, né? O que na cotação atual dá mais ou menos 17, 18 milhões de reais. Realmente vale isso sim, porque é muito jovem e já tem essa experiência muito grande, né? Já foi campeão da Copa do Brasil, além disso da Copa Sul-Americana na edição passada e mais outras 3 edições do Campeonato Estadual. Então já é um jogador bem experiente, né? Se a gente considerar que tem apenas 22 anos de idade, e para a sua função de zagueiro ainda melhor, né? Inclusive o Lucas Alter, ele, na minha opinião, não joga tudo que ele sabe ainda no Goiás, muito por conta dessa sua parte de confiança e entrosamento com o próprio Reinaldo, né? Os outros jogadores da posição, porque a principal característica do Lucas Alter é a saída de bola. Ele lá no Atlético Paranaense fazia isso pra caramba, principalmente na Seleção Brasileira, né? Um cara que pega a bola e vai conduzindo. No Goiás ele ainda tá um pouco duro, né? Acho que é normal, muito por conta desse seu entrosamento, que começa a dar uma certa cara a partir dessa terceira rodada, né, consecutiva contra o Ceará.